E eu quero que você abra a tua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Amém? Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 16. Aqui fala sobre a parábola da candeia. E eu ouvi essa palavra. É uma pregação que eu ouvi chamada Quando os Ventos se Levantam. E eu vou pregar essa palavra para você com o mesmo título, assim, vou pregar com o mesmo título, mas não a mesma palavra que eu ouvi, mas algo que Deus ministrou no meu coração, através desse texto aqui. E diz assim, verso 16: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso. Presta bem atenção das palavras, amém? Está escrito aí. A cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam o quê? Vejam a luz. Amém? Glória a Deus. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Amém? Verso 22 agora. E diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o quê? O vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Verso 26. E navegaram para a terra dos que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Amém? Glória a Deus. Queridos, tem um texto em Mateus 11, versículo 25, que Jesus, ele está falando, né, com algumas pessoas, ele com seus discípulos, e ele disse, né, aos seus discípulos que Deus havia escondido muitas revelações, Deus escondeu muitos mistérios de nobres, de pessoas da sociedade, pessoas estudadas, para revelar aos seus pequeninos, né? Por várias vezes eu já citei esse texto, né? Informando que quando a Bíblia fala ali de pequeninos, a Bíblia não está falando sobre criança, não está se referindo ao pequenino como criança, mas comparando o quê? Uma pessoa com aquelas pessoas para quem Deus não revelou o mistério.
Deus estava comparando uma pessoa que não tinha pode não ser um nobre, pode não ter uma boa posição na sociedade, pode não ter muito dinheiro, não ter muito conhecimento, ele é pequeno em relação a essas pessoas. Porém, a palavra de Deus está dizendo que Deus revela para esses pequeninos seus mistérios. Amém? Porque o coração deles são simples. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, em Lucas 8, a partir do verso 16, começa a falar a respeito de uma candeia. Está dizendo, ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama. Mas na frente a gente leu, né, nesse mesmo texto aqui, porque a coisa oculta que não ficará encoberta. Eu já preguei várias vezes a respeito disso. Eu já ouvi muitas pregações a respeito disso. Talvez você que me ouve já pregou e já ouviu também várias pregações a respeito desse texto. E todas as vezes que eu ouvi, né, eu ouvi e eu preguei, eu usei esse texto para dizer que não ficará pecado algum encoberto. Né, que nada que seria feito escondido ficaria escondido, viria à tona, viria à luz, seria exposto, né? Tem até um trecho em Mateus da palavra, Jesus dizendo que nada do que foi dito, né, em segredo no gabinete ficará em segredo, mas será apregoado sobre os telhados. E por várias vezes eu usei esse texto para isso. E esse texto pode sim ser usado para isso, para dizer que virá luz sobre o pecado, que aquilo que está escondido não permanecerá escondido, virá à tona sim. Mas esse texto ele está tratando, não é sobre pecado, ele não está tratando sobre coisas ruins, ele está falando sobre ministério, ele está falando sobre a chama do ministério. Querido, e toda pessoa que não tem um destino profético, ela não sabe para onde vai. Por isso é que todos os anos Deus nos dá promessas através da sua palavra. O que são essas promessas? Essas promessas são a revelação do destino profético de Deus para as nossas vidas. Ele nos entrega, ele nos revela através dessas promessas por onde nós iremos andar, ele nos dá a direção através dessas promessas e nos revela através da promessa o caminho, ou melhor, o lugar onde nós iremos chegar. Se nós crermos na sua palavra e nós obedecermos a sua palavra. Então, muita gente, querido, infelizmente, ainda recebe a promessa de Deus, recebe de Deus o seu destino profético, mas ela decide andar fora desse destino. Ela decide buscar, ela decide que ela quer chegar no destino que Deus está prometendo, porém, num caminho diferente do que Deus está dando. E o que ela está fazendo? Ela está colocando um vaso sobre a candeia que Deus acendeu. Ela está colocando um vaso sobre a palavra que Deus deu para ela. Ela está colocando um vaso sobre a luz que vai iluminar o seu caminho. Ela está colocando um vaso que vai mostrar para ela o caminho. Porque na minha Bíblia, no Salmo 119, no verso 105, diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por isso que quando começa o ano, pelo menos para nós aqui, Deus nos dá promessas. Deus nos dá um tema para o ano. No ano de 2023, será o ano profético das bem-aventuranças. Amém? O ano de 2022 foi um ano profético, está sendo o ano profético da graça de Deus. Ah, pastor, por quê? Se você ainda não descobriu por que esse foi o ano da graça,
tu foi um dos que colocou um vaso em cima dessa candeia. Porque todos aqueles que creram na palavra sabem por que esse foi o ano da graça. Falta ainda alguns dias desse ano. E como que você vai vencer esses dias? Só pela graça. Porque do outro jeito não vai ser. Então nós estamos vendo aqui nesse texto Deus dizendo o seguinte, que ninguém acendendo uma candeia o cobre com algum vaso. Porém, querido, quem que não cobre com vaso? Somente aqueles que ouvem a palavra do Senhor e decidem que vão crer nela e que vão andar através dessa palavra. Que vão andar através dessa palavra. Porque ela crê que através dessa palavra ela vai chegar ao lugar aonde Deus quer levá-la. E o lugar aonde Deus quer levá-la, na hora que ela recebe a promessa, ela já identifica que é melhor do que todos os lugares que ela consegue imaginar na sua mente humana. Na hora que ela recebe a promessa, ela começa a imaginar. Querido, você talvez não seja, eu tenho certeza que você não é diferente de mim. Porque quando eu recebo a promessa, eu começo a pensar, minha cabeça entra no mover, não digo sobrenatural, mas eu fico, meu Deus, esse ano vai ser assim, vai ser assado, e eu crio um monte de expectativa para um monte, me frustra em quase todas, mas eu faço. Porém, quando eu começo a pensar, eu penso, mas chega um determinado momento eu paro. Nada do que eu pensei é melhor do que o Senhor está me prometendo através da sua palavra. Então, entre a meu pensamento e a palavra que Deus está me dando, eu decido no meu coração que eu vou andar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque, querido, é só através da palavra que eu vou chegar aonde Deus quer me levar. Eu não vou negociar, porque se eu coloco um vaso em cima, eu apago a chama. Aí, além de apagar a chama, eu quebro o vaso. Um vaso não é para ser usado para apagar a chama. Um vaso não é para ser usado para colocar em cima da palavra. E também não negocio com a palavra. Senhor, eu aceito a luz, mas eu vou colocar debaixo da cama. Se tu colocar a luz debaixo da cama, o que vai acontecer? Queima o colchão. E se tu estiver deitado nele, vai junto. E dependendo da tua casa, a tua casa vai junto. E se tu tiver família, a tua família vai junto. Mas aqui, querido, nesse texto, nós estamos vendo Deus falar um negócio. Jesus está falando isso daqui para os seus discípulos, está mostrando e dizendo para ele, falou assim, olha, ninguém esconde debaixo de um vaso. A palavra não é para ficar escondida. A palavra não é para você pegar e guardar no seu bolso e nunca mais se lembrar. Ou escrever num lugar e chegar no final do ano e ir lá e abrir, deixa eu ver o que se cumpriu aqui. Se você faz isso, você está colocando, você está escondendo debaixo da cama, você está colocando o vaso em cima. E a palavra profética que Deus te dá, define o teu destino profético. Se tu quer o melhor de Deus, aprende a zelar da palavra que o Senhor te dá como promessa. Porque Ele define o teu destino profético. Ele decide para onde Deus vai te levar. E Jesus estava falando aqui com os seus discípulos, e de repente lá no verso 22, diz assim, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos, e disse, passemos para a outra banda do lago, e partiram. O que leva a gente a fazer isso, querido?
Jesus não deu explicação para os seus discípulos, olha, o que é que nós vamos fazer do outro lado? Também não vemos aqui os seus discípulos perguntando, Jesus, o que é que a gente vai fazer lá do outro lado? Quando a gente chegar lá, o que é que a gente vai fazer? Quando a gente chegar lá, o que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai fazer? Eu tenho alguma coisa melhor para poder fazer aqui? Eu tenho coisas para cuidar da minha casa, da minha família. Eu tenho coisas do meu trabalho, eu tenho meus sonhos que eu preciso buscar, correr atrás. Eu tenho os planos que eu preparei para esse ano. Eu não posso chegar no final desse ano com os meus planos todos frustrados. Senhor Jesus, eu não quero ir. Você não vê os discípulos dizendo isso. E você não vê também Jesus falando para eles, chamando os discípulos, vem cá que eu vou explicar para onde nós vamos e o que nós vamos fazer lá. Você vê Jesus dizendo, chamando ele, fala assim, vamos entrar no barco, nós vamos passar lá para o outro lado. E você vê que os discípulos de Jesus, que são discípulos de Jesus, vai atrás dele. Sem medo de errar, sem medo do que vão encontrar do outro lado. Por quê? Porque ele sabe que independente do lugar para onde Jesus está levando ele, sabe que a sua vitória está garantida, sabe que o lugar é melhor do que o lugar que ele imaginou que seria, que os benefícios que ele vai ter na sua vida será muito maior do que se ele ficasse cuidando de situações para resolver os seus problemas ou para poder alcançar a realização dos seus planos. Jesus fala para eles, nós vamos lá para o outro lado, e eles entram no barco e eles começam a ir. Começam a navegar em direção, mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus deita e dorme. Por que que Jesus deita e dorme? Jesus deita e dorme primeiro, porque ele sabe para onde está indo. E todo aquele, querido, que sabe para onde está indo, consegue descansar no Senhor, independente da tempestade que vai passar durante o trajeto. Por que que Jesus dorme? Porque ele tem certeza que vai chegar do outro lado. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. O ano de 2022 está terminando, mas está começando de 2023. Talvez você não conseguiu dormir no barco nesse ano. Por quê? Porque você não confiou. Mas vai entrar um novo ano, Deus vai renovar suas promessas, Deus está nos dando novas promessas. Decide no teu coração que você vai crer nessas promessas, que você não vai colocar vaso em cima, e que você vai chegar do outro lado, e que você vai descansar no Senhor, independente das tempestades que irão surgir no meio do caminho. Porque tão certo quanto Deus vive, essas tempestades irão surgir. Essas tempestades irão surgir. E ele continuava dormindo. E os discípulos desesperados. Quando a gente confia na promessa, a gente está tudo num barco só. Teve um ano, se não me engano, de 2020, Deus nos mostrou que a igreja era o barco. E nós éramos os tripulantes desse barco, os passageiros. E que o lugar mais seguro para a gente estar era dentro do barco. A gente não podia sair, tinha que permanecer dentro do barco. Por isso que a gente percebe, querido, dentro da igreja, muitas pessoas que conseguem, ou melhor, muitas pessoas desesperadas com as tempestades que estão acontecendo e algumas poucas descansando, dormindo no Senhor. E isso revela o quê? Revela aqueles que realmente creem na palavra de Deus e que têm certeza que independente da tempestade que surgir, vão chegar do outro lado. Porque Deus, querido, ele já preguei, se não me engano, no domingo passado eu falei a respeito disso. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A palavra, Deus dizendo, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Amém? Então se Deus falou
que nós vamos chegar do outro lado, pode descansar no barco. Pode descansar no barco, pode ficar tranquilo. Mas o que eu faço, pastor, com a tempestade? O que eu faço com o vento que está se levantando? Meu amado, os ventos, eles se levantam somente em duas situações. A primeira situação, eu quero mostrar para você, quando o vento vem de Deus. Lá no livro de Jonas, depois você pode ler, eu quero ser bem mais rápido. Jonas recebeu uma direção de Deus, um mandado de Deus, um chamado de Deus, para ele ir a Nínive, pregar para Nínive, pregar contra Nínive. Porém, o que ele fez? Ele ouviu a voz do Senhor. Quero que você entenda uma coisa. Se Jonas ouviu a voz do Senhor, era porque ele era um homem de Deus. Era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Era um homem que com certeza ele vivia uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque Deus não fala com pessoas que não vivem com a sua vida de acordo com a palavra dele. Então Deus chamou ele e falou: olha, eu quero que você vá lá para Nínive. Por que Deus mandou Jonas ir para Nínive? Diga assim: porque Jonas tinha autoridade para fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Amém? Jonas, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade, ele não tinha do que se envergonhar. Ele manejava bem a palavra para poder chegar lá em Nínive e ir apregoando o que Deus tinha falado. Mas ele resolve fazer o seguinte: Deus com certeza abençoou ele. Abençoou ou não abençoou? Por quê? Porque ele tinha dinheiro. E ele tinha dinheiro que dava para comprar uma passagem para ir não para Nínive, mas para ir para Tarsis, que era na direção contrária. E ao invés de usar o que Deus deu para ele cumprir a missão, ele procura esse barco que vai para Tarsis e compra uma passagem para lá. Só que a palavra vai dizer que enquanto ele estava navegando para Tarsis, veio um vento. Deus soprou um vento sobre o mar e o barco começou a ser jogado de um lado para outro pelas ondas, a ponto de ser destruído. O que aconteceu com as pessoas que estavam no barco? Cada um começou a clamar pelo seu Deus. Aí, meu amado, tem uma situação. Esse vento, ele não foi lançado contra esse barco para poder destruir esse povo. Esse vento não foi lançado contra o barco para destruir Jonas. Pelo contrário, o vento era contrário. O vento tinha sido mandado por Deus para facilitar o percurso, o caminho de Jonas para Nínive. Porém, ele estava quase morrendo. Por quê? Porque o caminho que ele estava fazendo era o caminho contrário do que Deus havia mandado. Então o vento que era para ser bênção se tornou na vida de Jonas uma maldição. E eles começaram a jogar para tudo quanto foi lado, as coisas foram jogar. E o que Jonas estava fazendo? Jonas entrou lá no buraco e ele dormiu profundamente. Ele dormiu profundamente. Ele dormiu profundamente. Por que Jonas dormiu? Você acabou de falar que só consegue dormir no barco quem está crendo na promessa. Querido, ele estava crendo. Por isso é que ele estava fugindo. Entendeu ou não? Ele creu tanto na promessa, ele só não teve coragem de obedecer. Ele resolveu fugir. E é isso que acontece com muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus todos os dias. Ele crê na palavra, ele crê na promessa, ele crê naquilo que o Senhor está falando. Porém, o que ele decide? Eu vou sair da minha zona de conforto, Senhor. Eu vou sair. E o meu trabalho. Senhor, e meu dinheiro.
Ah, eu não vou no culto hoje, pastor, Senhor, porque eu recebi salário essa semana, né? Eu vou ter que dar dízimo. Eu vou ter que dar oferta. Geralmente no final do ano, né? Os pastores pedem oferta, né? Eu estou falando isso porque eu observei que tem 3 anos que a gente faz isso. Mas aqui, querido, ninguém pede valor específico, amém? E nem obriga você a dar, amém? Ela creu na palavra, mesmo falando para ela, você não é obrigado a dar. Ela creu na palavra, ela sabe que se ela der, ela vai ser abençoada. Mas o que ela decide? Que vai para Tarsis. E Deus está mandando um vento para abençoar ela. Mas ela decide que ela vai andar contra esse vento. Aí ela dorme no barco. Até alguém achar ela e perguntar se... Aí ele vê toda a situação, o que ele fala? Jonas, ele fala assim, olha, foi eu. Eu estou na direção contrária do que Deus me mandou. E ali está todo mundo, né? Clamando ali. Pode olhar lá, eles clamaram ao Senhor. Aí Jonas, sabe o que Jonas fez? O que muita gente decide fazer. Mesmo crendo, ele não quer voltar. Ele fala assim, pode me jogar. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que ir para Nínive. Aí os homens catam ele e jogam ele no mar. Na hora que joga no mar, o que acontece? O vento? Por que o vento para? Porque nenhum dos que estavam no barco tinha promessa. O destino profético era para quem? Ele não estava mais no barco. O vento não ajudava mais, então não tinha porquê. Deus soprava. Aí ele joga no mar. Aí vem um grande peixe e come Jonas. Só que ele não morre. Esse foi o azar dele. Ele não morre. Por que ele não morreu? Porque quem tem promessa não morre. Não morre. Deus vai até as últimas consequências, querido, para que você se arrependa e se volte para Ele. E decida que vai andar de acordo com o que Ele quer que você ande. Porque Ele não vai entregar o que Ele preparou para você, para qualquer um. Aí lá na barriga do peixe, Jonas decide que vai se converter. Ele se arrepende. Aí a Bíblia diz que ele ora na barriga do peixe. E o peixe nada com ele. E faz o que com ele na praia? Vomita ele. Melhor ser vômito do que excremento. Só uma pausa aí da palavra. Presta bem atenção nessa história de Jonas. O que Jonas ia virar se ele mantesse a sua posição de não obedecer ao Senhor? Adriano já falou lá atrás. Mas não é cocô de baleia, porque a baleia não... É um grande peixe. Tem um grande peixe que consegue engolir um homem chamado cachalote. Depois você pesquisa sobre ele, que você vai... Ele é o único peixe que consegue engolir um homem inteiro. É o cachalote. Que parece que está em extinção já há muito tempo. Então, queridos, olha só. Se ele não se arrepende, o que ele vira? Excremento. Nós, sem a palavra de Deus,
Me perdoa, mas é isso que nós somos. Nós sem a palavra de Deus. Domingo passado nós falamos a respeito do quê? Do vaso, né? Somos apenas vaso. Quando Deus olha para nós, nós somos apenas vaso. Se Ele não encontrar o quê? O tesouro, nós não servimos para nada. Para nada. Então os ventos se levantam para poder nos ajudar quando nós cremos. Querido, os ventos são enviados pelo Senhor. Por isso que eu pedi para cantar aqui, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, para chegar naquela parte, né? Vento do Espírito. Se você procurar na Bíblia, meu amado, do começo ao fim você vai achar vento. Você vai achar vento na abertura do Mar Vermelho. Vento quando Deus bloqueou o Jordão para que eles passassem. Vento no derramar do Espírito Santo. Vento no juízo. Apocalipse 7. Tem vento em vários lugares da Bíblia. Tem vento, né? Tem uma outra canção lá antiga do Koinonia. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Então os ventos vêm do Senhor, os ventos que vêm do Senhor, vêm para nos impulsionar, para nos levar. Só que entenda uma coisa, querido. Olha só, o Senhor, quem é que ouve? Todos aqueles que clamam por Ele. Somente quem é que esquadrinha o nosso entendimento? Quem é que entra o mais profundo do íntimo do homem? É o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Você sabe por que Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado? Querido, Ele não explicou, não falou. Mas Ele tinha uma missão. Ele chamou, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Quem prostrou diante dele? O homem. Amém? O homem. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz. Aí é o demônio falando. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que te não me atormentes. Satanás falando de Jesus. O que Jesus tinha com ele? Com ele. Com ele. Aí olha só. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. O abismo. Até aqui, querido, só. Olha o que Jesus faz. Querido, o que o Espírito Santo, através de Jesus, está fazendo ali? Jesus fala, olha, entra no barco e nós vamos lá para o outro lado. Sabe por que nós vamos lá para o outro lado? Ninguém quis saber, porque é algo maravilhoso, lindo, nobre. Jesus tinha para fazer ali. Porque o Espírito Santo com certeza tinha ouvido o clamor daquele homem, não endemoniado, querido, porque esse homem não aguentava mais viver desse jeito.
o urro dele endemoniado, o Espírito Santo, não, vamos lá libertá-lo. E na hora que eles entraram no barco, Satanás quer que alguém seja liberto? Não. Aí se levantou um grande vento, um vento não autorizado pelo Senhor. Aí Jesus vai lá e faz o quê? Com o vento, repreende o vento e repreende também as muitas águas. E faz-se grande bonança. Você, nós temos autoridade para repreender todo o vento não autorizado contra as nossas vidas. Só que para a gente fazer isso, querido, o que a gente precisa fazer? Está nas mãos do Senhor, amado. Está nas mãos do Senhor. Eu conversava com alguém esses dias, um pouquinho antes dessa situação do Covid, e a gente estava falando sobre a bondade de Deus. Como que as pessoas, elas encaixotaram a bondade de Deus. A bondade de Deus para as pessoas agora. Eu oro, me dá um carro, Deus me dá, Deus é bom. Eu oro, Senhor, eu quero um emprego, Ele tem um emprego, Deus é bom. Eu oro, aumento o salário, Deus é bom. Eu oro, eu consigo fazer um bom negócio, Deus é bom. Eu estou doente, eu oro, eu sou curado, Deus é bom. Mas isso não é a bondade de Deus, amados. A bondade de Deus não é só isso. Olha a bondade de Deus com Jonas. Ele foi engolido por um peixe. Olha como que Deus foi bom com ele. Ele poderia ter morrido afogado. Ele poderia ter morrido no estômago do peixe. Mas como que Deus foi bom com ele? Ele não. Ele teve a chance de se arrepender. Ele bateu o pé, fez birra. Quando o peixe vomitou lá fora. Eu não sei se ele estava esperando isso. Mas muita gente, fica batendo o pé, até Deus fala, não quero que você faça assim. Ou espera que eu vá falar para você, olha, não precisa, querido. Mas o que Deus vai lá e fala para ele? Deus fala para ele, você vai fazer o que eu te mandei fazer. Você vai para Nínive e você vai fazer o que eu te mandei fazer. Como que ele vai agora? Ele não tem mais dinheiro. Eu acho que nem documento. Nem roupa acho que ele tinha. Como que ele vai fazer? Mas a Bíblia diz que ele foi. E o peixe não levou ele para Nínive. Ele teve que ralar para poder chegar aonde ele fez mau uso do recurso que Deus deu para ele cumprir o propósito. Tem vento que está vindo contra nós ou contra você, que talvez seja porque você gastou o recurso que Deus te deu com o que você não deveria gastar. Talvez você está olhando para trás esse ano e todas as tuas coisas estão como aquelas do barco de Jonas, foi jogado fora do barco. Eu estou perdendo tudo, pastor. Volta, olha, analisa, ora. De repente você fez um mau uso dos recursos que Ele te deu para você cumprir o propósito. Talvez você colocou um vaso em cima da promessa e apagou a chama. E está vivendo do jeito que você acha que tem que ser. Como que é isso, pastor? Você vem na igreja, a gente prega uma coisa, você sai daqui com outra. Como
que é isso, pastor? Eu prego um negócio desse aqui, aí você sai daqui falando, eu não acredito nisso, eu não creio nisso. Essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para fulano. Meu amado, Deus, a conversa de Deus não faz curva. E tem uma coisa que irmãos, você já viu, assim, nada contra ele, nem estou falando que não é de Deus, amado. Mas tem uns irmãos que falam assim, Deus mandou eu te dar um recado. Sabe, eu acho que Deus não manda recado. Entendeu? O papo de Deus é reto. Entendeu? É reto. É contigo. Como Balaão está andando, Deus está falando com ele, o anjo está aparecendo para ele, e ele está tão cego com as coisas que ele queria que ele não via. Aí o que Deus fez? A mula teve que falar, mas o papo de Deus foi reto. Ele não manifestou a mula. O Senhor te mandou dar um recado. Você não manda recado. Para mim, Deus não manda recado, querido. Deus não manda recado. O papo de Deus é reto. Assim como ele está sendo reto para você hoje. Como que está sendo o teu ano? Como que está terminando o teu ano? Falta apenas quantos dias, Denis? 12? Hã? Com esse é 14. Olha para trás. Olha a tua vida. Olha a situação que está vendo. Os ventos, quem está passando por vento aqui contrário? Quem está sofrendo vento aqui? É só eu que estou vendo? É só os ventos estão vindo só contra mim ou não está vindo contra você não? Quem está passando por vento no trabalho? Está ventando. Querido, pastor, querido, vou falar para você, eu estou orando ao Senhor, falou, Senhor, me mostra, o vento é porque eu estou na contramão ou esse vento é Satanás que está mandando? Entende? Porque eu quero saber. Eu quero saber. Eu acho que durante esses dias que eu estava com Covid em casa, eu estava lá orando, oh Senhor, obrigado por esse Covid. Maravilhoso. Não. Falou, Senhor, olha, eu te louvo porque o Senhor não deixou de ser Deus. Mas eu sei que tu não fez isso aqui para mim. Por que está em mim? Me mostra. Me mostra, Senhor. E Deus Deus não me mostrou, mas quinta-feira, meu amado, você viu que deu problema no cabinho aqui da live, né? E eu estava em casa participando do culto pela live. E eu sou chato, perfeccionista. Quem anda perto de mim sabe. Quando o Ian saiu de casa, eu saí dando 1000 recomendações. Você vai colocar o celular posicionado assim. Vai ter que estar enquadrado assim. Na hora que eu ligo para assistir, o celular está filmando para o chão. Aí eu começo a ligar para o Denis, para o Adriano, para ele, para todo mundo. E eu fui lá na minha sogra e falei com ela. E andei. Eu acho que eu vou lá na igreja, porque não pode ficar desse jeito. Aí alguém, em vez de arrumar aqui, pegou o negócio e puxou para trás só. Aqui. Aí melhorou, mas continuou filmando para baixo. Acho que era o Fernando que estava dirigindo o louvor. Ele estava aqui, tudo bem. Quando ele chegava aqui, cortava meio-dia. E eu falei, oh meu Deus. E o som que não saía. E agora? Ai meu Deus, Senhor, pelo amor de Deus, querido. Agora tu imagina por que eu estava tão... Senhor, eu quero estar na igreja domingo, eu quero estar na igreja domingo, eu quero estar na igreja domingo, eu quero estar na igreja domingo. Meu amado, Salmo 50, versículo 2. Desde Sião, excelência e formosura, resplandeceu Deus. Se não for para ser com excelência,
não faça. Se não for para servir com excelência, meu querido, sai de pé de mim. Porque comigo vai dar tilt. Porque tem que ser com excelência, amado. Tem que ser com excelência. As coisas para mim eu até aceito meia boca. Mas para Deus, querido, você não sabe o sofrimento que eu fico. Porque eu gosto bem feito. Porque eu não quero colocar um vaso em cima da chama, da candeia que brilha, que acende a luz. Eu não quero colocar debaixo da cama. Tem que ser com excelência. Esse cabo não vai estar aqui no próximo culto. No nome de Jesus, vai ter um novo aqui, no nome de Jesus. Viu, Adriano? Ele não vai estar aqui. No nome de Jesus. Ele só estaria aqui se a gente não tivesse condições de comprar. Mas mesmo assim, alguma coisa ia acontecer para que a gente tivesse com ele aqui. Não coloque o vaso em cima. Não coloque o vaso. Não colocar o vaso deixa Deus te conduzir através da palavra. Não fica questionando ele, não. Não fica. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer na igreja hoje? Você vem adorar a Deus. Mas além disso, amado, a coisa mais importante é você estar aqui para adorar a Deus. Se tu não adorar a Deus, tu perdeu o teu tempo. Não coloque um vaso em cima da candeia que Deus acendeu em você. Deus acendeu em você uma candeia. Por isso você está aqui. Não coloque essa candeia debaixo da cama. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E não coloca um vaso em cima ou debaixo da cama, saindo daqui falando: porque eu não gostei nada do que o pastor falou hoje. Que eu não estou nem aí. Sei. Porque eu não falei para você. Eu estou falando como é o meu comportamento com o Senhor. Eu não aceito menos que isso. E quem está perto de mim, filho, quem está perto de mim, sabe. Não é de agora, né, pastor? Não é de agora. Não coloque a candeia debaixo da cama. Está vindo um vento contrário? Nós já vamos encerrar. Está vindo um vento contrário? Da onde é que está vindo o vento? O vento está se levantando? Quem é que está enviando o vento? É Deus ou Satanás? Se for Satanás, se você falar, pastor, é Satanás, pode repreender o vento que ele vai sumir. Repreende o vento. Sobre esse vento, Deus te deu autoridade para repreendê-lo. Mas se o vento é de Deus, faz meia volta aí, ó. Segue o curso do vento. Segue o curso do vento. Você sabe por que, só para a gente encerrar, por que o peixe engoliu Jonas? Porque ele nadou para o lado contrário ainda. Porque se ele nadasse a favor, ele ia embora, filho. O vento levava ele. Não tem, querido. Amém ou não amém? Quando os ventos se levantam, nós precisamos saber quem é que está enviando eles. Amém? Só que para você saber, não coloque um vaso em cima da candeia que Deus acendeu em você. Não esconda a promessa. Não se esqueça da promessa. Não abra mão da promessa. Não guarde a promessa debaixo da cama.
Ela é a palavra, luz para o teu caminho. Amém? Ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. É essa a promessa. É essa a promessa. É essa a promessa. Eu tenho certeza que em 2023 você não vai perder de vista a promessa que Deus vai te dar. Amém? Quero que você fique de pé, no nome de Jesus. E você percebeu que hoje nós não tiramos dízimos e ofertas depois do louvor. Nós já entramos direto na palavra. Por que nós fizemos isso hoje? Porque alguém já havia perguntado. Porque no domingo passado, amados, lá na chácara, nós fizemos um ato profético. Amém? E todos aqueles, você vê, tem pessoas que estavam naquele dia, lá na chácara, que não estão aqui hoje. E elas não estão aqui hoje por quê? Por causa dos ventos contrários. Quase que eu não estava aqui hoje, por causa de vento contrário. E naquele dia, querido, todas as pessoas, que estavam ali pegaram um envelope como esse, para colocar uma oferta ao Senhor. Ela ia orar, ela e o Senhor, durante essa semana, e hoje iria trazer ao altar de Deus essa oferta. Se você não estava lá e você quer entrar nesse ato profético hoje, você pode. Quem vai entregar dízimo e oferta também, pode pegar um envelope que eu gostaria que o Denis ajude aí. Você vai entregar dízimo e oferta, pega um envelope separado. O que eu quero com esse envelope da oferta, querido? Quero que você escreva nele um pedido de oração. Mesmo que você não vai colocar nenhuma oferta, que você, Senhor, eu não vou. Eu quero que você coloque um pedido de oração. Esse pedido de oração é um voto que eu estou fazendo com o Senhor. Eu, com o Senhor. De todos os dias, meu amado. Desse ano de 2023. Eu vou pegar o teu pedido de oração. E eu vou apresentar a Ele, a Deus, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. No nome de Jesus. Você vai escrever aí. Eu gostaria que você escrevesse o teu nome. Só eu, provavelmente minha esposa, irá ver. Você vai colocar o nome. Você vai colocar uma oferta para trazer ao Senhor. Aí você vai falar assim, mas pastor, por que trazer uma oferta? Porque muitas vezes, querido, deixa eu te falar aqui. Quando Jesus fala para nós assim, entra no barco e vamos para o outro lado. Tanto em relação a mim, minha esposa, em relação aos irmãos que são líderes do ministério aqui, que trabalham aqui, que limpam a igreja, que fazem as coisas, que trabalham nos eventos. Jesus chega para nós e fala assim, olha, nós vamos para o outro lado. É a nossa zona de conforto. A
Às vezes eu e minha esposa, a gente quer ficar em casa, mas a gente não pode, porque Jesus disse, vamos para o outro lado, e a gente tem que sair. Às vezes o Adriano e a Lucilene, que são líderes do Ministério de Intercessão, querem fazer alguma coisa, mas o Senhor fala, vamos para o outro lado. E eles têm que entrar no barco e ir para o outro lado. Assim é com os outros ministérios, assim são com os pastores que estão aqui. Então existe um trabalho sendo feito. Amém? Quando você está em casa, que você recebe um convite para estar num culto dessa igreja, é Jesus dizendo, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Talvez você está cansado, triste talvez. Mas aí o que você faz? Você entra no barco. Porque a gente não tem escolha. Quando é Jesus que chama, quando é Jesus que fala, vamos para o outro lado. Quem que precisa de um milagre na área financeira aqui? Quando Jesus falou assim para os discípulos, assim, alguns discípulos chegaram para ele e falaram, Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? Aí ele chama os seus discípulos e ele fala assim, o maior no reino dos céus será aquele que mais serve. Amém? É o que mais serve. Quem quer ser maior no reino dos céus tem que ser o que mais serve. Quem que precisa de um milagre financeiro muito grande? Deixa eu te falar uma coisa, e olha, amados, eu não estou, você sabe, quem me conhece sabe que eu um temor e tremor que eu estou falando isso. Quem mais precisa, quem mais precisa de colheita, é quem mais precisa semear. Talvez a semente para gerar essa financeira não é dinheiro que você tem que semear. Não, talvez não é dinheiro. Você se limita a pensar que é dinheiro. E por se limitar a pensar que é dinheiro, fica bravo comigo. Talvez não é isso. Talvez seja outras coisas que talvez você nem esteja vendo. Por quê? Porque o vaso está em cima da chama. Você que tem dízimo e oferta também para entregar, querido, em nome de Jesus. Pessoal de casa, tem pessoas que talvez estavam lá no domingo, estão em casa hoje participando. Não fique fora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, amados. Meu Deus, meu Pai, como o sacerdote, Senhor Deus, dessa igreja, o anjo dessa igreja, Pai. Meu Deus, ungido, ordenado e reconhecido, não por homens, ó Deus, mas por Ti em primeiro lugar. Eu tenho, ó Deus, me esforçado para fazer tudo aquilo que Tu me pedes para fazer. Inclusive, Pai, eu creio que Tu me curaste para estar aqui nessa noite, por causa dessa direção que o Senhor me deu no domingo passado, por causa dessa bênção que precisa ser ministrada sobre o Teu povo. Pai, e o Senhor, meu Deus, colocou algo diante de nós, a bênção e a maldição. E o Senhor está ordenando a nós, escolhei, pois, a bênção para que vivas tu e a tua descendência.
quem é que está com o vaso em cima da promessa. E o Senhor sabe quem não está. Eu apresentarei a Ti, ó Deus, durante o ano de 2023, cada pedido de oração que chegar até mim, através, ó Deus, desse ato profético, que é essa oferta, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje, Pai, com a autoridade que Tu me deste, eu quero repreender o vento contrário que se levantou contra meu irmão, contra minha irmã. O vento que Satanás está enviando contra ele para impedir, meu Deus, de fazer a Tua vontade, de cumprir a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. E eu apresento também, ó Deus, a vida daqueles que estão com o vaso em cima da candeia, Pai. Para que o Senhor, meu Deus, esteja se revelando para ele, com graça e com misericórdia, e orientando ele, Senhor, como ele irá proceder para retirar este vaso de sobre a candeia. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. E tudo que nós fazemos hoje, Pai, fazemos debaixo da orientação da Tua palavra. Para que através da Tua palavra, em obediência à Tua palavra, a Tua bênção nos alcance. E o Teu nome seja em nós, ó Deus, glorificado e exaltado. Faltam apenas 14 dias, contando com hoje, Pai, do ano de 2022. É tempo mais do que suficiente para que o Senhor nos surpreenda. Surpreenda meu irmão, surpreenda a minha irmã, Senhor. No nome de Jesus, em nome de Jesus, surpreenda meu irmão, surpreenda a minha irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus. Faça com que ele se lembre da Tua promessa. Que a Tua palavra volte a ser luz, volte a ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que ele se lembre da promessa, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti dízimos, ofertas que colocamos e Te entregamos no Teu altar, para que o propósito do Senhor se cumpra nessa igreja e através dessa igreja. Desperta o Teu povo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, mas eu quero ungir você